Bom dia, gente boa. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre o ano de 2021, mas vamos falar um pouquinho sobre pensamento. E é claro que muitas vezes nós temos aquela ideia de que o pensamento da gente não faz diferença nenhuma em nada. Mas eu não sei se dá para você perceber que isso que a gente está vivendo aqui hoje, tem uma câmera que está filmando o nosso culto, tem uma câmera que está filmando a minha pregação, e quando, há coisa de 20 anos atrás, nós imaginaríamos que o aparelho celular serviria para a gente conversar em forma de vídeo. Eu, pelo menos, sou de uma época que tinha um desenho animado da Hanna-Barbera chamado Os Jetsons, e isso que a gente está vivendo aqui era coisa de desenho animado. Parecia que isso nunca iria acontecer, uma pessoa conversando com a outra por meio de ondas em forma de vídeo. Ou seja, o que existe no mundo fora da nossa mente. Gente, que legal, o Vanildo sempre bota o copo perto de mim para eu não precisar ir para longe. Então, nesse negócio, a respeito disso, quantas vezes a gente está experimentando coisas aqui que um dia estava na mente. Essa cadeira acolchoada, um dia ela teve na mente de alguém, entende? A lâmpada fluorescente, um dia esteve na mente de alguém. Quando, por exemplo, estava todo mundo feliz com a lâmpada incandescente, tinha alguém pensando na fluorescente. Quando estava todo mundo assim, que legal, agora eu tenho um lampião, agora eu tenho uma vela, agora eu tenho isso, alguém pensou na incandescente. Eu não sei se dá para perceber que antes de fazer qualquer coisa, primeiro você pensa. E quantas vezes a gente não dá o devido valor ao nosso pensamento? E seria importante que a gente parasse para pensar sobre por que a gente pensa, como pensa e no que pensa. Talvez alguém pense, não estou entendendo. Quando eu trabalhava no departamento de logística de uma determinada empresa, tinha uma colega de trabalho que ela não era, eu trabalhava no recebimento e controle de estoque, então eu era aquele cara que lidava com aquele bando de caminhoneiro com raiva, né, chateado, não, peraí, tem que conferir, não sei o que, então assim, eu era o cara chato. O pessoal do departamento de compra não gostava muito de mim, porque se ele pedisse um negócio errado, eu não deixava entrar. E o cara, eu lembro que eu fui pastor de um irmão que ele trabalhava numa transportadora, a Jamef. Aí eu falei assim, cara, graças a Deus você nunca tocou comigo, senão você não gostaria de mim. E então, diante dessa situação, eu trabalhava no recebimento e no controle de estoque. A Vanusa, ela trabalhava no faturamento, só que não tinha vaga para ela trabalhar no espaço físico lá no escritório, então ela ficava comigo. E era interessante que quando alguém falava assim, Vanusa, o DP quer falar com você. Ela, meu Deus do céu, vou ser mandado embora. Mas quando a gente falava a mesma coisa para o Celso falava assim, é hoje que eu ganho meu aumento. E era interessante que a Vanusa não era mandada embora e o Celso não ganhava o aumento. Mas o Celso tinha um prazer enquanto pensava e ela tinha uma angústia enquanto pensava. Eu não sei se deu para perceber que assim, o pensamento dela trazia sofrimento para ela e o pensamento dele trazia esperança para ele. Ele não recebia o aumento, ela não era mandada embora, mas ela sofria à toa. E ele não se alegrava à toa, porque se alegrar sempre é vantagem. É mais ou menos assim. É que nem, por exemplo, imagina, né, você fazendo um cálculo. Como é que seria a minha vida se eu ganhasse o dobro do que eu ganho? Aí você começa a pensar. Não fez mal a você. Agora, se você pensar, como é que seria a minha vida se eu sofresse um acidente, fosse atropelado, perdesse uma perna? Olha como é que fica a coisa. Ou seja, não aconteceu nada, mas a mente, ela fica afetada. Então, talvez alguém pense, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Tem, claro que tem. Porque eu não sei se você percebe que, lembra de Romanos 12, versículos 1 e 2, a gente não deve se conformar, ou seja, assumir a forma desse mundo, desse pensamento. Você acorda,
Se você colocar no jornal, você vai escutar boa notícia ou má notícia. Você vai pensar que o mundo é maravilhoso ou que o mundo é uma droga. Agora, verifica se a vida do jornalista que está contando aquele monte de má notícia, verifica se a vida dele é ruim. Eu, por exemplo, lembro de um episódio de um bolsonarista revoltado filmando um jornalista que ficava na televisão. Ó, fica em casa, fica em casa, fica em casa. E o cara estava lá sem camisa, né, mostrando as mamas, né, e a barriguinha. E aí tá ele andando no calçadão numa boa. E o cara falou, mas você não fala pra gente ficar em casa? Entende? Então, deu para entender? Quantas vezes a gente não observa que boa parte do nosso pensamento não é produto simplesmente nosso. Existe uma agenda que de alguma forma provoca pensamentos na gente. Eu, por exemplo, vi uma matéria ontem de um cara que estava num bar, e aí ele viu, eu não sei se era o casal ou se era um dos dois que estava tossindo, porque sabe quando você bebe ou come alguma coisa que bate assim? É que nem o Roberlan ele come com olho, ele não tem garganta suficiente para a quantidade de bolo que ele come. Aí nisso que ele vai comendo, chega uma hora que bota tudo para fora. E às vezes a gente, na hora da comida, vem aquele grãozinho de nada, aquele farelo de farinha, e aquilo ali faz a gente tossir um tempão. Aí o cara tá lá tossindo, vem um outro igual um doido e vai dar um chute no cara, só que pega na mulher. E aí ele vai bater igual um desesperado no casal, porque achou que o casal estava com coronavírus e ia contaminá-lo. E aí eu estava conversando com a Gisélia, eu falei, Gisélia, lembra quando eu levei aquele soco na costela, que eu fiquei sem conseguir dormir direito, e passava isso, passava aquilo, e não sei o que, e não sei o que lá, e tudo tal. E aí a Gisélia até falou, agora você só vai treinar com colete. E aí eu ia, aí aquele monte de garoto, tudo, né, sem camisa e tal, e eu com o tio com colete para lutar o Muay Thai. E aí nesse caso, fazer o quê, né? Não é medo, é só respeito, entende? É minha esposa. E aí nesse caso, te amo, meu amor. Aí em relação a isso, eu estava falando, você lembra disso? Agora imagina isso numa mulher com menos complexão física do que eu. Porque tem mulher que é grandona, né, e aguenta apanhar. Mas estou falando uma mulher normal, na média, né? Aí imagina, por que ele fez isso? Pensamento. Porque se ele tivesse um pouco de serenidade, ele poderia sair, ele poderia dizer para o gerente que ele não iria pagar, ou ele poderia dizer, ó, vem aqui fora, porque eu não vou pagar, ou como a própria mulher que tomou aquele susto, porque o camarada era enorme e a mulher era pequena, entende? Então é como, por exemplo, imagina um cara maior do que eu batendo numa mulher menor do que eu, e um cara mais forte do que eu batendo numa mulher com menos corpo do que eu, porque tem mulher que é forte também, né? Então, diante de uma situação dessa, a perturbação mental dele, devido a esse negócio que todo dia a mente da gente é como, por exemplo, as pessoas, em vez de apresentarem soluções, em vez de apresentarem para a gente estratégias, elas só deixam a gente com aquela ideia assim: quem vai morrer amanhã sou eu. Se eu morrer, como é que vai ser? E nessa brincadeira a gente não morre, mas não vive. E é claro que você talvez pense, mas o que isso tem a ver com o texto que você apresentou no grupo lá no WhatsApp para a gente, pastor? De 1º livro de Samuel, capítulo 17. Isso tem a ver porque o cara que encarou Golias, ele não pensava igual aos outros. Então isso fez com que ele encarasse Golias. E os outros, mesmo tendo mais força física, mais experiência em batalha, não encararam. Por quê? Se eles tinham mais condições do que Davi, aí você vai dizer, é Deus. Ué, Deus era Deus de Israel, Deus era Deus do exército de Saul, Deus era o Deus do rei, assim como Deus era o Deus de Davi. Mas o pensamento de Davi era diferente do pensamento de Saul, era diferente do pensamento dos outros soldados. E é justamente aí onde eu gostaria de bater um papo com você. Porque talvez algumas pessoas olhem e vejam o seguinte: mas qual é a minha condição? Agora há pouco eu estava conversando com a irmã Celina sobre a questão de infraestrutura de saúde pública aqui em Belfor Roxo.
a questão de estrutura para a gente ter de prática de esporte, lazer e coisas do tipo. Eu lembro que quando eu morava em Campo Grande, tinha o centro esportivo lá, o Miésimo, e Gisele fazia um monte de atividade física de graça. Aí você podia fazer judô, karatê, jiu-jitsu, natação, um monte de coisa. Aí a gente foi morar em São João, me tira daqui. E quando a gente foi para lá, cadê o centro esportivo? Cadê o karatê de graça? Entende? E é interessante que quando o prefeito foi reeleito, tinha gente com bandeira saindo, comemorando. Aí eu olhei e falei assim, a gente está comemorando o quê? Ele comemorar eu até entendo, mas agora essa gente aí está feliz com o quê? Então, diante de uma situação dessa, eu gostaria que você observasse que você pensa nessa situação toda e fala assim, não tem jeito para mim. Não tem jeito para mim porque eu moro num ambiente que não tem solução. Se o Bolsonaro sair da presidência da República, minha vida muda para melhor. Aí começa sempre alguma coisa externa. Pode reparar, a solução da vida da gente, na maioria dos nossos pensamentos, sempre está relacionada a alguma coisa externa. Agora já reparou que tem gente que nasceu numa condição inferior à nossa, passou por problemas maiores do que nos nossos, sofreu lágrimas que a gente não sofreu e conseguiu galgar posições e alcançar objetivos maiores do que os nossos. Por quê? Se ela tinha tudo mais do que eu e você para dar errado. E por que gente com uma vida melhor do que a nossa, pais melhores do que os nossos, maridos ou esposas melhores do que os nossos, não conseguiram coisas que conseguimos? Eu não sei se dá para perceber que nem tudo está relacionado ao que está do lado de fora. Até porque o que você vê, como você se vê quando olha para dentro, determina o que você vê e como você se vê quando olha para fora. Lembra do povo de Israel na hora da guerra, quando eles chegam para Moisés e falam assim, Moisés, a gente viu a terra é boa, mas em vez de ser a terra que manda leite e mel, é a terra que devora os seus moradores. A gente vai para lá, aquela terra vai engolir a gente. Sabe aqueles caras que estão lá? Eles são gigantes. Nós olhávamos para eles e nós nos víamos como gafanhotos. Pensa bem, não tem como. Não tem como. Se você vai com o pensamento, eu sou um gafanhoto e ele é um gigante, você já perdeu a luta. Você já apanhou. Todo mundo que está, o Rodrigo eu não sei, né? De repente o Rodrigo é velho com cara de novo, mas o Rodrigo é mais novo que a gente, pelo menos é o que parece. Mas, por exemplo, nós que estamos aqui, a gente lembra de um tempo em que a figura da mulher era cortejada. Poesia, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, aquela coisa toda. Aí depois começou a vir uma outra versão, né? Só as cachorras. Aí começou a mudar o modo, né? E aí nisso, e elas gostam, né? Mexendo o ombrinho, vamos que vamos. E aí nessa situação, o que acontece? Quantas vezes a gente tinha que chegar, a menina estava interessada na gente, mas a gente tinha que ir e dar ideia. O que é dar ideia? Dar ideia é você dizer para ela o óbvio, ela já sabe, mas ela quer que você vá lá. Quer dizer, queria, né? Hoje é diferente. E nesse caso, quantas vezes você podia ser tentado a pensar assim, mas ela é muito bonita, eu sou feio, os pais dela têm dinheiro, a gente mora aqui nessa cabeça de porco, aqui nessa avenida de casa, e aí um monte de coisa vem na cabeça da gente, que a gente começa a pensar assim, não tem como. Aí um colega nosso, mais feio que nós, entrou na fila 10 vezes para ser feio, chegou lá e começou a ficar no ouvido dela, e ela começou a ficar rindo, e a gente começou a ficar já, né? Aí daqui a pouco ele tá assim de mão dada, olha pra gente e passa. Eu era dos caras que ficava olhando, eu não era dos caras que, entendeu? E aí, quantas vezes a gente já não ficou com raiva? Mas por quê? O cara era feio também. Pensamento.
Porque ele chegava para ela como se é o seguinte: olha, eu estou no mesmo nível que você. E a gente chegava para ela como assim: você vai estar fazendo um favor para mim se namorar comigo. Entende? É essa questão que muitas vezes a gente não se dá conta. Se a Gisele estivesse aqui, ia falar assim: você gastou esse tempo todo antes do texto. Mas ela não está, graças a Deus. Não porque eu não ame minha esposa, né? Mas porque a Bíblia diz: em tudo dá graça. Só por isso. Só por isso. E então, a gente vê o seguinte. Diz o texto no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, se você tiver com a sua Bíblia aí. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Então eles estavam tranquilos, como assim? Vamos ter uma guerra comum. Vamos lá, tem o pessoal da infantaria, eles vão que vão, tem o pessoal mais de trás aqui, e o outro grupo está aqui na terceira leva, de boa. A gente já sabe como é que vai ser. Continuando o texto. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra, estando o vale entre eles. Então, está um grupo lá, um grupo aqui, e depois a gente vai descer e começar a matança. Normal, jovem, é isso mesmo. Beleza. Um guerreiro chamado Golias, aí começa o problema. Que era de Gate, veio ao acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Pronto. Aí já complicou, porque quando aquele cara de quase 3 metros vem, ele já sobressai diante do exército. E os soldados, pela experiência de batalha, já pensam assim. Primeiro livro de Samuel 17. E aí nisso, os soldados, em primeiro lugar, o que acontece com eles? Eles já ficam naquele clima de: peraí, um cara do meu tamanho, com uma espada na mão, se for habilidoso, já faz desgraça. E imagina um cara de 3 metros de altura. Acabou. Entende? É como, por exemplo, quantas vezes a gente é acostumado com briga de rua, a gente faz o quê? A gente vai igual um doido, o cara vem igual um doido, o pessoal vem e separa. Geralmente é assim. Mas na luta é diferente, porque tem o tempo cronometrado. E aí o cara, por exemplo, ele vai na luta desesperado, com medo de apanhar, ele gasta oxigênio, porque ele vai igual um doido, daqui a pouco ele está cansado, e o outro que estava só levando, percebeu que o cara ficou cansado, aí brinca. Geralmente é assim. Então, quantas vezes, eu lembro quando um lutador de UFC, ele foi desafiar um lutador de boxe, para lutar boxe, e o cara do UFC, ele está acostumado a ganhar um monte de gente, mas o outro luta boxe há anos. Então ele foi e tal, batendo. Chegou uma hora que a gente via na câmera, ele ia dar um soco, a mão arriava, estava cansado. E nessa hora o outro, mais velho, que só lutava boxe, que já sabia o que ia acontecer, brincou. E aí, diante dessa informação prévia, o cara da luta, que não era o caso de Davi, o cara da luta pensa assim: um cara desse vai acabar comigo. Aí na cabeça dele, ele já viu Golias quebrando os ossos dele, arrancando os olhos, cortando cabeça, ou seja, ele já foi perdendo. Quando o pessoal viu, já era. Talvez você diga: pastor, você também não ia pensar assim? Possivelmente pensaria. Quem sou eu para julgar os soldados? Mas, como soldado, eu entendo que eu deveria me preparar o máximo possível para todo tipo de coisa. Porque eu não sei se dá para perceber que qual é o problema da gente? A gente não se prepara e espera a sorte. Aí não dá. Essa é a questão, não é? E então, a gente, por exemplo, verifica aqui no texto que, além desse cara ter quase 3 metros de altura, ou isso aí, Rebeca, é isso que eu ia falar, deixa quieto ali, que o pessoal vai abrindo Bíblia normalmente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, estou indo para o versículo 5.
Além do cara ter 3 metros de altura, versículo 5, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Observa bem, o cara tinha quase 3 metros, só a couraça do cara tinha 60 quilos. Ou seja, se já era difícil derrubar um cara daquele, imagina vendo essa couraça. O que o pessoal pensa? Não tem como acertar esse cara. Ele é um super-homem, ele é invencível, não tem para onde correr. E aí a gente se depara com mais algumas informações. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Então, além de ele ser alto, além de ele ser forte, além de ele ter uma couraça de 60 quilos, ele tinha uma caneleira de bronze, porque a canela é um órgão bastante sensível nosso. O cara ele pode ser muito forte, mas a canela é um negócio que assim, musculatura de canela, né? Então assim, tem esse osso aqui, e o único modo da pessoa ir diminuindo a sensibilidade é dando bastante chute em alguma superfície. Só que os primeiros chutes vão doer, então ninguém nunca começa. Então, aí diante de uma situação dessa, aquele órgão ali que, vamos pegar ali, não, ele tem caneleira de bronze. Meu Deus, onde a gente pega esse cara? Esse cara é invencível. Aí eu pergunto, não acontece isso com a gente diante de Covid-19? Não acontece isso com a gente diante de desemprego? Não acontece isso com a gente diante de uma crise conjugal? Eu e você enfrentamos gigantes todos os dias. Eu, por exemplo, fico muito contente com o carinho dos irmãos, o respeito dos irmãos e tudo tal, mas você acha que toda essa consideração que a igreja me dá aqui, você acha que não há gigantes aqui para eu enfrentar? Há, claro que há. Então, não sei se dá para perceber, todos nós temos gigantes. A questão é como nós enxergamos esse gigante. E esse gigante é um gigante blindado. É um gigante que assim, você olha e fala, não tem como. Mas quando você fala não tem como, significa o quê? Você está pensando. Porque você ainda não lutou com ele, mas você já creu que você perdeu. Entende como é que é o negócio? Quantas vezes eu e você somos vítimas dos nossos próprios pensamentos? É aquele caso, suponhamos, você vai à minha casa, eu falo, quer tomar um café? Claro! Aí eu com maior alegria, em vez de eu colocar açúcar no seu café, eu coloco sal. Eu gosto de você, você gosta de mim, mas não tem como evitar o fato de que eu coloquei sal ao invés de açúcar. E aí eu pergunto, seu café vai ficar doce ou salgado? Ah, mas o pastor é legal, não interessa se é legal. O que ele colocou salga, não adoça. Ah, mas ele teve boa intenção, não interessa se ele teve boa intenção. O que ele colocou salga, não adoça. E muitas vezes, com boas intenções, nós alimentamos a nossa mente e a mente das pessoas ao nosso redor com a ideia de que Golias é invencível. A vida é assim mesmo. A gente é pobre. A gente é de Belford Roxo. Entende? Eu tô velho. Tu tá velho também. Não tem mais esperança pra gente. Gente, Ray Kroc fez com que o McDonald's se tornasse o que se tornou depois de 50 anos de idade. Só para ter uma ideia. O cara com 50 anos de idade fez isso que a gente está vendo aí. Então eu não sei se dá para perceber que a questão não é a idade. A questão é como você se vê. Fala-se tanto de racismo, mas um cara igual Pelé, o negócio de Pelé era só catar a loura.
Aí nesse caso, essas coisas eu não falo. Então, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que quantas vezes, vou chamar o Vanildo aí. Então, quantas vezes a gente, né, diante de algumas situações, não para observar que assim, o pessoal via o quê? É o rei, acabou, e ele não estava nem aí. Agora, quantas vezes a gente fica assim, ah, mas eu sou preto. E por incrível que pareça, irmã Celina, tem gente, né, que começou a me criticar quando eu comecei a namorar a Gisélia, porque a Gisélia era mais clara do que eu. E aí eu cheguei e falei assim, olha, eu gostei de muita menina negra, mas sabe o que elas diziam? Eu namorar outro preto? Meus filhos vão ser mais preto. Não, imagina, eu com cabelo duro, namorar a cara de cabelo duro, meus filhos vão ter cabelo mais duro. Estou falando sério, as crioulas tudo me metiam o pé, entende? Eu não sei se dá para perceber que muitas vezes a pessoa, ela olha para si mesmo com um sentimento de inferioridade. E eu não sei se dá para perceber que assim, olha, quer ver as Paralimpíadas, o cara sem braço, o cara sem perna, o cara sem enxergar, o cara é um atleta, e não dá nem para perceber que o cara, a chave está ali, só tem um negócio, vai ter que puxar o vidro para cima, porque está agarrando, tá? Então, quantas vezes as pessoas, elas não observam isso, sabe? Elas não ficam atentas que muitas vezes elas mesmas colocam obstáculos para elas. Eu vivo num país racista? Claro que vivo, mas eu entendo que esse gigante pode cair. Eu tenho pouco dinheiro? Claro que tenho. Alguém leva o alarme para o Vanildo, por favor? É esse botão aqui, do lado direito. E então, quantas vezes eu e você, diante de vários problemas, não é? Eu e você assim, caramba, eu sou pobre, tá? É um gigante, mas é um gigante que pode cair, entende? Quantas vezes eu e você lidamos com alguns problemas e pensamos assim, obrigado, meu Deus, e pensamos, pô, isso aqui é invencível. Por quê? Porque é um gigante, mas é um gigante que pode cair. Porque as coisas na nossa vida podem dar errado? Claro que sim, mas elas também podem dar certo. O problema é que muitas vezes nós temos a convicção de que vai dar errado, nós temos a certeza que vai dar errado, nós temos a fé que vai dar errado. Aí que é o problema, entende? Eu, por exemplo, já conheci um monte de gente que não presta, mas eu não vou sair por aí tendo fé de que ninguém presta. Não vou. Eu, por exemplo, já passei por muita decepção, mas assim como eu posso crer que as coisas vão dar errado, eu posso crer que elas vão dar certo. Voltando para cá para o gigante, diz aqui que a haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Além de ele ter uma lança, a ponta da lança, a ponta, 7 quilos, a ponta. Aí ele taca aquele troço, aquilo atravessa alguém, acabou. Olha, o homem está com uma couraça de 60 quilos, ele está com uma caneleira de bronze, ele tem uma lança, a ponta da lança, 7 quilos, e ele ainda vai com o escudeiro à frente. Aí você pensa assim, não, esse aí é o coronavírus mesmo, não tem como. Percebe? Mas aquilo tudo ali vai primeiro na mente. Vai primeiro na mente. Eu lembro que eu fiz uma vez um panfleto personalizado da igreja que eu pastoreei, e aí eu peguei o culto de aniversário da igreja, o templo estava lotado, e eu botei no panfleto. Aí a Gisélia, aí pastor, que malandragem, botando foto da igreja cheia para os outros. Falei, claro, eu quero que a casa cheia esteja na mente das pessoas. A casa vazia acontece? Sim, mas não é com ela que eu sonho.
Não é essa casa que eu vejo. Esse é o problema da gente. A realidade está aí? Está. Mas tem uma outra realidade aqui. E essa realidade aqui, ela é mais real do que a daqui. Porque é aqui que nasce o smartphone. É aqui que nasce a construção da sua casa. É aqui que nasce a discussão que você vai ter com as pessoas. É aqui que nasce as palavras de ofensa. É aqui que nasce o rancor e o ódio diante de uma coisa que alguém fez. É aqui que nasce a pessoa infeliz nas quais a gente se torna. É aqui que nasce a pessoa feliz que a gente pode ser. O problema é que muitas vezes a nossa mente, que é uma terra fértil, tudo que se planta dá, não é a gente que planta. A gente deixa qualquer um plantar. E aí brota, não o que a gente queria, mas brota o que a gente não queria. Quantas vezes isso acontece comigo e com você? Não interessa se eu moro na Baixada Fluminense, não interessa se eu sou negro, não interessa se eu já passei dos 40 anos, não interessa se eu preciso usar óculos. Deus mora em mim, e para Deus não há impossíveis. E a porta que Ele abrir para mim, ninguém vai fechar. E a Bíblia mesmo diz o quê? Fé é certeza das coisas que se esperam, é convicção do que não se vê. Deus sempre vai ter uma porta para mim. Está lavando a Ele, por quê, Pedro? Vai lá e joga lá no fundo. Trabalhamos a noite toda. Não aceita o barco vazio, Pedro. Escuta o que eu estou falando, joga lá. Quantas vezes a gente quer discutir com Deus? Senhor, vou falar um negócio para o Senhor. Não é bem assim não. Senhor, eu vou te explicar. O Senhor é carpinteiro, eu sou pescador. Imagina se Pedro agisse assim. Mas o que ele fez? Olha, segundo a sua palavra, eu vou lançar a rede. Então percebe, você está sempre crendo em alguma coisa. A escolha que você faz é: em quem você está querendo crer? Qual é a sua decisão? Esse é o caso. Você quer crer que nenhuma mulher presta? Viva segundo a sua fé. Você já vai começar o relacionamento caçando defeito. Entende? Tudo bem, aquela não prestou, aquela outra não prestou. Só que não vamos esquecer que entre a que não prestou e essa que não presta, está você. Então alguma coisa você tem que mudar na sua ação, no seu comportamento, na sua atitude. Até porque, não sei se dá para perceber, às vezes a gente tem tanta neurose com uma mulher que é legal, e às vezes a gente, eu por exemplo, na época da escola, todas elas entravam com o namoradinho do lado, mas lá dentro a frase era tudo nosso, né? E aí o que acontece? Tinha aquelas que você só de brincar, se você falasse assim: ô meu amor não, porque eu sou casado, já te dava logo um corte tramontina. Tinha aquelas não, que você ia, botava a mão no ombro, aí isso já bota na cintura, aí no recreio já dá um voo ali, entende? Eu não, eu era daqueles que só ficava olhando. Então nesse caso, por exemplo, eu nunca dei muita sorte com esse negócio não, ainda bem que Gisele apareceu na minha vida. E aí, diante disso, quantas vezes a gente, sabe, está na neurose. E eu lembro que outro dia eu conversando com essa que dava corte em todo mundo. Porque meu filho, não sei o que lá, tal, e aí nasceu essa outra. Pô, legal, seu filho. Aí ele: nunca se sabe, né? E riu. Eu falei assim: é um burro. A mulher lá dá corte em todo mundo, e ele aqui desconfiando se o filho era dele ou não. Nem de brincadeira se falava um negócio desse. E aí eu olhei assim e falei: tá vendo? Entende o que é a mente? A mente é isso. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que assim, você é o culpado de tudo. Eu só estou dizendo que é importante você rever. Porque a pergunta que se faz é: por que eu tenho esse resultado? O que eu estou fazendo? O que eu estou deixando de fazer? Essa é a questão. Porque se eu continuar fazendo o que eu sempre fiz, eu vou continuar tendo o resultado que eu sempre tive. Então eu preciso pensar o que eu posso fazer de diferente. Só que para eu fazer alguma coisa diferente, eu tenho que pensar diferente. Senão eu vou pensar do mesmo jeito e vou agir do mesmo jeito. E aí a gente verifica aqui: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul?
escolha um homem para lutar comigo. Então ele já fala o seguinte: ué, eu sou apenas um cara do exército inimigo, e vocês não estão dizendo aí que vocês dão a vida pelo rei de vocês? A hora é agora, filhão. É como aquele cara que escreveu a carta para a menina: você é a mulher da minha vida, eu passaria por cima de serpentes e escorpiões para encontrar você. Eu sou encantado com a beleza dos seus olhos. Se fosse para salvar você, eu beberia veneno. Por você, eu passava por tudo que é dificuldade. Assinado, aquele que te adora. Se amanhã não chover, eu vou à sua casa. Ou seja, quantas vezes a gente promete um monte de coisa, mas na prática a teoria é outra. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Já viu? Vai ver na prática. Tudo entregarei. Canta bonito. Tudo entregarei. Tá dando entendendo? Então, quantas vezes a gente não para perceber o nosso comportamento, e às vezes a gente acredita na nossa própria mentira. Ah, não, eu sou muito bom de se lidar. Não, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não. Seja honesto consigo mesmo. Se eu sou tão bom vendedor, por que eu não vendo? Entende? Vamos ser sinceros e vamos olhar para o nosso resultado. Se eu sou magro mesmo, por que essa calça não está cabendo? Sabe, eu preciso ser honesto comigo mesmo. E aí, Golias joga logo na cara: vocês não são servos de Saul? Eu preciso só de um homem para descer aqui. Tem homem aí nessa casa? E então, diz o texto, né, que ele falou: se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Então a gente percebeu o seguinte, ó, é simples, um duelo. Se um perder, o exército perdeu. Se um ganhar, o exército ganhou. Acabou. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar comigo sozinho. E o desafio foi feito. Assim como aconteceu com ele, acontece com você. Eu e você somos desafiados todos os dias. Todos os dias. Como é que você vai lidar com o gigante na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde? Como é que você vai lidar com ele? Todo dia ele está lá. Diz o texto que, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E aí, paralelamente à história da guerra, a gente tem a história de Davi. Como é que está a situação ali? Saul desafia o povo. Nisso que Saul desafia o povo, o exército fica o quê? Com medo. Com uma certa razão. Imagina, um cara de 1,60 m, ele ir para o mano a mano com um cara de 2 metros, não é uma coisa fácil. Mas tem cara que vai. Aí é que está a questão. Mas o cara que vai depende de quê? Peraí, a mente. Mas não só a mente, o preparo. Ele tem uma noção do que vai fazer. E ele já tem mais ou menos uma noção se o outro é grandão e lerdo, se o outro é grandão, mas é frouxo. Ele sabe disso tudo. E se não sabe, pelo menos ele tem a confiança. Se ele for assim, eu faço isso. Se ele for assado, eu faço aquilo. Ou, agora não é a hora, eu vou para casa e vou me preparar um pouco mais. Porque isso acontece. Porque o incompetente motivado também é perigo, né? Porque às vezes o cara está motivado, mas ele é incompetente naquele momento. Tem isso.
Ah, eu quero ser gerente. Não sabe ser encarregado, quer ser gerente? Ah, eu quero que minha igreja cresça. Se a gente não sabe lidar com 60 membros, a gente quer 600? Ué? Ah, eu quero ser rico. Você não sabe controlar um salário, você quer controlar 20? Então, nada mais justo do que você ser humilde para se preparar para o melhor. Aí que está o caso, né? Então, a gente vê aqui o caso de Davi. Seus irmãos foram para a guerra e Davi está lá dando suporte e voltando, ou seja, tem o seu momento, sua hora vai chegar. A hora de Davi era o quê? Levar lanche para os irmãos e voltar. Esse era o trabalho de Davi, cuidar das ovelhas do pai. O problema é que a gente quer queimar a etapa. A hora de você ter a televisão de 50 polegadas vai chegar, mas primeiro embolsa sua parede, primeiro bota o piso no chão. Vai chegar a hora da televisão. Agora comprou a televisão, vai pendurar onde? No tijolo. Então quantas vezes a gente não prepara a base para o edifício que a gente quer construir? Meu filho vive querendo construir aqueles prédiozinhos de Lego, né? Eu falo Lego, mas não é Lego não, é uma categoria lá. E aí nesse caso, ele quer colocar um sobre o outro. Chega uma hora que o prédio vai fazendo assim, ó, e ele fica com raiva. Só que ele tem 3 anos, dá para entender. E eu sempre falo, a base. E aí ele faz igual o crente, ele repete, a base, mas não faz. Então, observa bem, só que ele tem 3 anos. Agora, quantas vezes eu e você, depois de grande, depois de velho, a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. A gente diz para os outros o que eles devem fazer, mas não faz. A gente não faz uma boa base e insiste no edifício alto, não. Se a gente não fez uma boa base, vamos ficar com um prédio baixo. Quer construir um prédio alto? Faz uma base mais sólida. Então Davi está primeiro o quê? Cuidando do que o pai dele mandou ele fazer. A hora da oportunidade dele vai chegar, mas primeiro tem o preparo. Aí que está a questão. O cara é faixa branca de jiu-jitsu e ele já quer fazer a luta com o mestre. Espera, começa com os outros faixa branca. Começa com os caras iguais a você. Mas não, a gente já quer. Não, espera, sua hora vai chegar. É justamente aí onde muitas vezes a gente queima etapa e se machuca. E então, diz o texto aqui, que, versículo 16: durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. 40 dias, irmãos. Imagina aquela afronta. Você é crente, né? Está passando por isso. Você é crente, sua casa está desse jeito. Você é crente, seu ministério está desse jeito. Você é crente, sua saúde está desse jeito. Você é crente, mas olha a sua vida. E às vezes esse gigante fala através de um endemoniado qualquer. Às vezes esse gigante fala através de um parente. Às vezes esse gigante fala através de um irmão da igreja. É verdade. Porque é aquele caso, né? O crente é morada de Deus, mas tem uns que alugam a boca para a temporada, né? Aí nesse caso, o que acontece? Quantas vezes o indivíduo... Aí você ainda procurando alguém aí. Aí nesse caso, em relação a isso, né? Com vocês dois eu não me meto. Então, em relação a isso, quantas vezes... no Rio não, Fábio, se mete nisso não. Aí, em relação a isso, quantas vezes eu e você, sabe... somos afrontados, e às vezes não é nem ninguém de fora, nosso próprio pensamento, às vezes vem um pensamento e fala assim, não tem jeito para mim não adianta não. Eu lembro que perguntaram para um pregador, por que quando você prega, vem tanta gente à frente? Ele falou, porque quando eu prego, eu creio que as pessoas vão vir. E é interessante isso. A fé é certeza do que você espera. A fé é convicção do que você não vê. Então mesmo que a coisa não esteja acontecendo, ela pode acontecer aqui dentro. Agora já reparou que não, negócio de pensamento positivo, não sei o que lá. O negativo então pode?
O pensamento positivo é coisa de fanfarrão, de estelionatário e tal. E o negativo? O negativo é correto? Então é certo você ficar sempre esperando o pior? O certo é você ficar sempre pensando o pior? Esse é o certo? A sua mente então vai virar uma caçamba de lixo? Que tal você ser um sonhador? Porque mesmo que não aconteça lá fora, pelo menos o seu coração foi tratado. Quando você começa a pensar em coisa boa, você se sente bem. Mas quando você pensa em coisa ruim, você se sente mal. Então que tal ser feliz por antecipação? Ah, mas talvez nunca aconteça, mas aconteceu no seu coração. Agora, ser infeliz por antecipação, para mim não é inteligente. Imagina, nunca vai acontecer a tragédia que você imaginou, mas você sofreu como se tivesse acontecido. E aí nisso está lá Golias, afrontando 40 dias. Gente, uma afronta 1 hora, já fica na cabeça da gente. Quem aqui já foi desrespeitado sabe disso. Você passa por um processo para não deixar aquela ofensa agarrar. Só que nem todo mundo tem maturidade para isso. Tem gente que engole a ofensa, leva para o coração e aquilo fica ali a vida toda. Tem gente que ignora e vida que segue. Agora imagina a ofensa não de 1 hora, de um dia. Imagina que você passar o dia todo sendo ofendido. 1 semana. 1 mês. No caso deles foi 40 dias. E aqui diz o texto: nessa ocasião Jessé disse a seu filho: pegue uma arroba, deixa eu ver aqui, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. E nesse caso aqui, a gente, por exemplo, observa que o pai dele está dizendo: olha, leve isso aqui para os seus irmãos comerem. E quando deixa eu olhar aqui, peraí, isso, e quando ele vai lá levar, diz aqui que o pai dele diz: leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles, veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Então, meus irmãos estão na guerra, mas a minha hora não chegou. A minha hora é oferecer suprimento. Qual é o problema da gente? A gente quer queimar etapas. Várias vezes eu conversei com alguns irmãos aqui, com os outros eu não lembro, mas com o Joel eu tenho certeza que eu lembro de ter falado isso. O que é de Deus a gente não força. Os irmãos, por exemplo, devem lembrar quando eu cheguei aqui em maio. Estava feliz de estar aqui com vocês? Estava. E uma das coisas que me cativou foi o tratamento dos irmãos. Porque tem coisa que assim, é muito difícil de acontecer. É as pessoas tratarem as outras com valorização. Pode reparar, se você contar seu problema para alguém, a pessoa daqui a pouco ela muda de assunto, porque ela não quer saber do seu problema, ela quer contar o dela. Entende? Ela, por exemplo, o dia que ela vai dirigir a reunião, ela quer que todo mundo esteja lá. O dia que é para ela sentar e ouvir, ela não vai. Então é do ser humano essas coisas. Fiquei feliz com o carinho dos irmãos? Claro que fiquei. Mas eu entendo que se eu fizesse qualquer estratégia para forçar a barra, para eu entrar, eu não teria a tranquilidade de que Deus me colocou. Aí que está a questão. Então muitas vezes ficava aquele clima assim: não, vai ser você mesmo. Eu falei: não, minha falecida mãe dizia que a gente não deve contar com o ovo dentro da galinha. Claro, ela usava um termo mais vulgar que eu não vou falar aqui. Então, quantas vezes as pessoas, no Rio não, que vai parecer que a senhora lembra, irmã Celina. Irmã Celina hoje está animada, hein? E aí nesse caso, quantas vezes a gente fica assim, né? Ah, agora é a minha vez. Espera a sua vez, espera a sua hora. Não se precipite. O apressado come cru, quente, queima a boca. Espera a hora. Em vez de comer a fruta de vez, espera amadurecer. Então está lá Davi. Qual é o trabalho de Davi? Vou levar o queijo para o comandante. Honra. Quantas vezes a gente não sabe honrar as pessoas? Tem gente que a vida dessas pessoas não vai para frente porque elas não sabem honrar as pessoas. E eu entendo que a gente precisa aprender a honrar. Honra teu pai e tua mãe. Aí esses mal acabados não honra. Ah, mas minha mãe não presta, não interessa, é sua mãe.
Meu pai não presta, não interessa seu pai. Se você está vivo é porque eles te trouxeram a vida. Honra, porque você honrar o teu pai e tua mãe não tem a ver com quem eles são, tem a ver com quem você é. Aí que está a questão. Eu lembro que uma vez uma amiga minha veio puxar assunto comigo para fazer reclamações sobre o pastor dela. Eu falei assim: gosto muito de você, mas se for para conversar sobre os problemas do seu pastor, eu não sou a pessoa adequada. Talvez alguém diga: mas ela é sua amiga. Ela resolva com ele ou saia de lá. Agora, eu não posso ser um pastor satélite dando conselho para ela de como derrubar o obreiro da igreja dela. Ah, mas tem pastor que faz. Não me interessa o que tem pastor que faz. Eu sou Roberlan Julião, filho da dona Lúcia do seu Rolando. Talvez eu até tenha ilusão: ah, lá eu seria o melhor pastor do que ele. Ilusão. Entende como é que é o negócio? Então Davi esperou o momento dele. Ah, eu sou um moleque de recado. Seja o melhor moleque de recado que você puder ser. Ah, eu sou um office boy. Seja o melhor office boy que você puder ser. Ah, mas eu seria o melhor gerente. Você não é um bom office boy, você acha que vai ser o melhor gerente? Você não é boa ovelha, vai ser bom pastor? Entende? Você não é bom diácono, vai ser bom pastor? Você não é bom filho, vai ser bom marido? Ou seja, você tem que melhorar onde você está. Você precisa florescer onde foi plantado. Ah, porque se eu fosse pastor, né, lá no Recreio dos Bandeirantes, eu seria um pastor fenomenal. Negativo, negativo. Se você é medíocre em Belford Roxo, vai ser medíocre no Recreio. Porque não tem a ver com Belford Roxo ou com Recreio, tem a ver com você. Quem é você? Então a gente olha para cá e verifica que ele foi lá. Foi, levou os grãos, levou o queijo e foi ver como é que os irmãos estavam. Diz o texto: levantando-se, 19, eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé havia ordenado. Observa bem. Que hora Davi levantou? Que hora que está aí na sua Bíblia? Levantou que horas? Meio-dia? 2 da tarde? Madrugada. Ou seja, se o percurso é longo, eu tenho que me preparar antes. Aí que está a questão. Deixou o rebanho sozinho? Foi isso que ele fez? Está escrito que ele fez o quê? Deixou com quem? Com outra pessoa. Responsabilidade. Antes dele ser um grande rei, ele era um bom pastor. Antes dele ser um bom soldado, ele era um bom pastor. Antes dele ser um grande líder, ele era um bom menino de recado. Ou seja, você tem que melhorar. Onde você está, aí é consequência. Então a gente observa aqui que ele foi, deixou com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Sabe qual é o problema de uma boa parte de nós? Nós não somos bons em receber instrução. Já viu? Tem gente que, se você quiser que o negócio não seja feito, peça para ele. Ou se você quiser que seja feito, diz para ele não fazer. Entende como é que é o negócio? Quantas vezes isso acontece? Então é importante eu e você ter em mente isso. Ele fez conforme a orientação que recebeu. Mandar todo mundo quer. A pergunta é: estamos dispostos a obedecer? Já falei muitas vezes isso para algumas pessoas que alçavam o ministério pastoral. Cara, você não respeita a autoridade do seu pastor, você vai respeitar a autoridade da igreja? Hoje no peito do seu pastor, amanhã você manipula a sua igreja. Porque todo rebelde é ditador, irmãos. Pode reparar. Porque o rebelde, ele quer fazer o que ele quer, e o ditador quer fazer o que ele quer. A diferença é a posição. Observa bem. Pode observar isso. Então eu não quero ser rebelde, porque quando Deus me colocar numa determinada posição, eu não quero me aproveitar da posição que Deus me der, porque o Deus é Ele quem manda. E quem não obedece no baixo, não obedece no alto. Quem não obedece lá atrás, não obedece na frente. Porque você leva quem você é para onde você vai. Então você precisa mudar quem você é, para quando você for para onde você vai, você ser a pessoa que você quer ser. Agora, se você não mudar quem você é, não adianta. Você vai trocar de mulher, vai trocar de igreja, vai trocar de trabalho, vai trocar de marido, vai trocar de tudo, mas não trocou de mente. Aí não adianta. E então, a gente verifica aqui, já estamos acabando,
Diz o texto que levantou de madrugada, foi lá e tudo tal, conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente, ou seja, vamos para a guerra, de novo, agora, somos o exército, Deus é com a gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Derrota não é coisa de cristão, e vamos que vamos e tal, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, e vamos que vamos. Já viu, os crentes é tudo assim, só fala coisa para cima, graças a Deus, quando falam também, né? E aí nesse caso estão eles indo para lá, mas aí diz o texto, né, que Davi deixou o que havia trazido com os responsáveis pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos, que foi uma das coisas que o pai pediu. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi ouviu. Versículo 24: quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. E aí a gente para por aqui, igual série de TV. De noite a gente continua, e eu gostaria que você pensasse nisso. O que será que Davi vai fazer? Não perca, venha de noite, senão você não vai saber como termina essa história. Mas assim, observa bem, tá eles tudo animado, aí Golias vem e afronta de novo, e o que acontece? Eles encolhem de novo. E eu gostaria que você pensasse nisso, sabe? Você é daqueles que se encolhem, você é daqueles que tem fé de que não vai dar certo, você é daqueles que não acredita que Deus tem vitória para você, ou você é daquele que, independentemente da situação, você está se preparando, você está fazendo o seu melhor. Davi aqui não sabia o que estava acontecendo, mas Davi era um camarada que, olha, ele ouve instrução, ele é responsável, ele é aquele camarada que está ali florescendo onde é plantado. Então, que você se prepare para o ano de 2021, mas que você se prepare enfrentando os pensamentos sombrios. Pensa nisso, sabe? Cuidado com aqueles pensamentos de e aí, como é que vai ser? E se? Entra nisso não. E se der errado? Aí eu pergunto, e se der certo? Duvide das suas dúvidas. Vamos crer mais em Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos por mais essa manhã, e eu peço que de um modo muito especial, tu enchas o nosso coração de expectativa. Não interessa como foi 2020, 2021 vai ser o nosso ano. 2021, as portas vão se abrir, com Covid-19 ou sem Covid-19. 2021 vai ser o ano das nossas realizações, com crise financeira ou sem crise financeira. 2021 vai ser o ano do milagre, com problema no casamento ou sem problema no casamento. 2021 vai ser o ano da ação sobrenatural do Senhor, com enfermidade ou sem enfermidade. 2021 é o nosso ano, 2021 é o tempo que o Senhor tem para nós, 2021 é a estação do Senhor na nossa vida. Deus, e ajuda a gente a lutar contra os pensamentos sombrios, e que a cada passo, cada gigante seja derrubado, em nome de Jesus, amém? Então, um bom dia, que Deus a todos abençoe, até daqui a pouco.